Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar a nossa série de programação. É, Nesse vídeo a gente vai falar sobre variáveis. Lembrando que esse notebook eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês acessarem, mexerem, testarem, colocarem outros valores, criarem, fazerem exatamente o aprendizado ativo, né? Só assim que a gente consegue aprender qualquer matéria. Peço, né, que se vocês puderem, se inscrevam, curtam, né, se gostar do vídeo, compartilhem com quem possa se interessar. É um esforço gratuito que eu tenho feito aí para difundir o máximo de conhecimento. Então, eu estou estou disponibilizando os notebooks. É muito importante que acessem, tá? E para mim também é muito importante que a gente consiga espalhar ao máximo esse conhecimento. E aí a gente consegue fazendo isso estimulando o algoritmo, né, das redes sociais. Então é curtindo, compartilhando, né, um clique só não vai consumir tanta energia de você. Então vamos direto para a matéria, não vamos demorar muito. A gente vai falar sobre variáveis, né? O que são variáveis? Uma variável, né? Se você está acompanhando a série de matemática, de estatística, a gente fala de variáveis lá. E variável, ela tem um nome autoexplicativo, né? É um valor, né? Assim, então, assim como na álgebra, variáveis são representações de valores que podem variar. Tá? É muito simples. Então, ele é uma representação, um símbolo, né? Como se fosse um espaço ali, um indicador que pode variar, né? Que pode receber qualquer valor pode significar vários valores. Então, em programação, as variáveis eles são espaços reservados na memória que podem receber algum tipo de valor. Então, quando você cria uma variável em programação, é como se você estivesse reservando um espaço na memória do computador para que ali receba um valor. Você pode criar uma variável já atribuindo o valor para esse espaço, ou não, você só pode estar reservando aquele valor ali, dizendo que aquilo é uma variável, então dizendo para o computador, ó, guarda esse espacinho aí, que isso daí é uma variável. E aí você dá um nome para esse espacinho, né? Então isso vai ser a sua variável. A variável ela pode receber qualquer tipo de valor. A gente viu na aula passada, no vídeo passado, os tipos de valor. A gente viu integer, vimos float, vimos string, vimos boolean. Se você não viu, tem que assistir, tá? Tem que se inscrever no canal para acompanhar as séries certinho, né? Vídeo a vídeo, do início ao fim, para poder as coisas fazerem sentido. Mas a ideia é a seguinte, a variável ela pode receber qualquer um desses tipos que a gente viu no vídeo passado. Então, em Python, nós fazemos a atribuição do valor a uma variável usando o símbolo de igual. Muita atenção, muita atenção. O símbolo de igual na matemática é uma coisa. Aqui em Python, símbolo de igual não é o da matemática. Aqui é símbolo de atribuição. Significa que eu estou atribuindo um valor para alguém, certo? Então vamos nosso primeiro exemplo aqui. Eu estou criando o quê? Uma variável x e dando a essa variável x o valor 5. Em seguida, a gente já vai ver esse comando aqui, que é o print. Muito simples, né? Print é o quê? Printar, imprimir. É fazer o computador retornar para a gente o valor que a gente entregar para ele. Então, se eu criei a variável, entreguei o valor 5, quando eu imprimir o valor x, ele vai ter que me imprimir o quê? A primeira execução sempre demora um pouquinho, tá, gente? Se vocês forem mexer pela primeira vez no Google Colab. Tá? A primeira sempre demora mais um pouquinho. Então, entreguei o valor 5, criei uma variável, espacinho na memória. Disse que o espacinho dessa memória tem que ficar o valor 5. Se eu mandar imprimir esse valor x, tá? Esse espaço que tiver lá dentro dele, vai ser o 5, certo? Seguinte, outro tipo de valor, né? Entreguei o Olá Mundo para o x, mandei imprimir o x. O x vai ser o quê? Olá Mundo. Outro tipo, false. Entreguei o false para o x, imprimi o x, false. Se eu perguntar o valor de x agora, qual vai ser o valor do x? O que vocês acham? Eu entreguei aqui primeiro 5, entreguei o valor Olá Mundo, entreguei o valor false. O que vai ser o tipo de x agora? Eu entreguei 3 tipos aí para cima. Isso aqui é lógica de programação, tá? Já está vendo aqui um pouco de lógica de programação. Mas qual vai ser o tipo de x nesse momento? Vai ser bool, certo? É o último que aconteceu. Por quê? Quando eu entreguei o x igual a 5, o espacinho foi reservado com o valor 5. Quando eu entreguei o Olá Mundo, eu troquei, eu entreguei outro. Aquele valor 5 que estava lá foi substituído. Quando eu entreguei o false, a mesma coisa.
quando eu pedir, entregar o comando, né, o x para o comando type, ele vai me retornar o último valor que estava lá no x, o último valor que estava lá naquele espaço reservado. E o tipo desse valor, né, que era o false, ele é bool, tá? É muito importante essa lógica de programação, essa leitura que o compilador faz quando ele vai fazendo a leitura, ele sempre faz a leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, por essas questões aqui. Então, antes de eu executar, vamos prestar atenção. X é igual a 1, x é igual a false, x é igual a, entre aspas, 3, x é igual a 5.2, e no final eu estou perguntando qual é o tipo de x. Pessoal, isso aqui cai direto em concurso público, por isso que eu estou botando aqui e é uma forma da gente pensar lógica de programação. Então, de cabeça, faça aí. Eu vou executar, mas de cabeça já faço aí. O que vai ser o tipo de X quando eu executar esse comando, tá? Eu espero que você tenha dito float, certo? É o último que executou, tá? Nem sempre a lógica de a questão que eu citei aqui, questão de concurso, não vai estar tão simples assim, tá? Porque aqui é o quê? Eu falei que lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. O último aqui, né, o último lido, o último valor que foi entregue para aquele espaço reservado que tem nome X, foi um ponto flutuante, foi um float. Então ele vai retornar o tipo float, tá? Ah, o valor, a variável, ela também pode receber outra variável. Quando a gente entrega o valor de uma variável para outra, o que vai acontecer? A gente criou um espaço reservado aqui, ó, chamado x, e demos a ele o valor 2. Aí eu crio outro espaço, que agora se chama y, tá? O que está à esquerda do símbolo de atribuição é o espaço reservado, é o nome da minha variável. O que está à direita é o valor que vai ser entregue a esse espaço reservado. Então eu criei um outro espaço chamado y e entreguei para ele o mesmo valor, o valor que está em x, tá? Se eu perguntar para o computador, se eu pedir para o computador imprimir para mim qual é o valor de y, qual vai ser? Bem simples, certo? Vai ser o 2, tá? Porque eu entreguei o valor de x para o valor y, tá? Ah, agora perceba, eu vou mudar o valor x. Aqui eu disse que x é igual a 2 e até aqui eu não mudei o valor de x. Eu vou mudar o valor de x. Agora eu vou atribuir ao x o valor 1. E vou perguntar de novo qual é o valor y. Qual vai ser o valor de y? No Python, galera, o comportamento é que ele vai continuar com esse valor, tá? Ele não tem um ponteiro para a variável x, tá? Esse comportamento nem sempre é igual em todas as linguagens de programação, tá? Aqui em Python, da maneira que eu escrevi o código, da maneira que eu programei aqui, ele não vai acompanhar o valor do x, tá? É dessa maneira que a gente chama ponteiro. Ele não vai acompanhar. Então o y ele continua com o valor desde a última vez que eu atribuí. A última vez que eu atribuí, né, o x era 2, tá? O x mudou, não importa, o y continua com o mesmo valor que foi atribuído da última vez. Então é o seguinte, ó, as variáveis podem receber qualquer nome. A gente deu o exemplo aqui de x para ficar simples, mas como valor de variável, aquele espacinho reservado, ele pode receber qualquer nome. Eu posso dar o nome que eu quiser. É, com algumas exceções, tá? A gente não pode usar palavras reservadas. A gente vai ver ali embaixo quais são as palavras reservadas. Em geral, uma dica é o seguinte: se você escrever a palavra e ela mudar de cor, isso é uma palavra reservada. Você não pode usar ela como nome de variável. Também não podemos utilizar caracteres especiais, com exceção de underline, tá? Então, underline, né, que é esse tracinho aqui embaixo, eu posso usar como nome de variável, ok? Os outros caracteres especiais não. Então, só números e letras, tá? Mas o número não pode estar no início do nome da variável, certo? Então, se eu botar variável 35, tudo bem, o número está lá no final. E aqui, ó, um número válido, né, um nome de variável válida, isso é um nome de variável válida, esse é um nome de variável. Isso aqui também cai em concurso, tá, galera? Perguntar isso aqui também pode cair em concurso. Nome de variável válida, tá? Então, é bem simples, pode usar qualquer nome, desde que não tenha caracteres especiais, com exceção do underline. Pode usar número, desde que o número não esteja no início da palavra, tá? E também não pode usar palavras reservadas. Não precisa gravar isso aqui, tá? A dica que eu dou é essa aqui, ó. Por exemplo, escrever um true aqui, true é uma palavra reservada, false é uma palavra reservada, and, del, from, none, try, as, if.
Enfim, várias palavras são reservadas. Mas se eu escrever qualquer uma dessas palavras aqui, mudou de cor, mudou de cor, mudou de cor, mudou de cor. É palavra reservada, não usa, tá? É uma dica, não precisa gravar isso aqui. Seguindo. É muito importante que o nome da variável seja autoexplicativa, né? Então, como você pode dar qualquer nome para variável, existem algumas boas práticas na hora de dar nome para variável, e a prática aí já vem até da engenharia de software, né? É você dar nome que explica o que essa variável é. Se eu estou reservando espaço na memória, é muito importante que quando eu leia, né? Porque assim, aqui a gente está fazendo coisas muito simples, mas quando você for desenvolver, né, suas análises de dados e tal, você vai criar programas muito grandes. E quando você for revisitar aquele programa, você não vai lembrar mais do que é aquilo lá. Então é muito importante que você crie variáveis com nomes autoexplicativos. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Nome do cliente, aí tem lá o José das Couves. Então, quer dizer, nome do cliente é importante que ali seja um nome de alguém. Número de identificação, é importante que seja um número. Endereço, Rua das Rosas, é importante que tenha um endereço ali. Tá? Isso é muito importante, são boas práticas que a gente assume. Também existem algumas convenções, eu estou usando já isso automaticamente, eu só não falei sobre, mas é que existem algumas convenções na hora de dar nome às variáveis. Você pode juntar tudo e, com exceção da primeira palavra, você joga a letra maiúscula da segunda palavra, a partir da segunda palavra, né? Então aqui, ó, minha variável, vamos supor se fosse minha variável nova, certo? Então, a partir da segunda palavra, se junta todas elas, né? Não tem espaço, espaço não pode ser usado como nome de variável. A partir da segunda palavra, você usa a letra maiúscula para diferenciar. O snake case, em vez de você fazer isso, você separa com o underline, tá? O underline pode ser usado como nome de variável. O Pascal case, você usa cada palavra, a primeira letra de cada palavra com o caps lock, né? Com ela maiúscula. E o lowercase seria você botar o nome da variável inteira, né, com letras minúsculas, tá? Aí existem convenções para cada tipo de variável, para que ela serve, enfim, eu não vou abordar isso, que são conceitos mais avançados, inclusive da engenharia de software, tá? Ahn, não confundir variável com string, tá? É muito importante isso, né? A variável, a string, né? Ela tá sempre entre aspas, a gente já falou disso. A variável é o que a gente chama de literal, né? Ele está escrito sem aspas, tá? Para a gente escrever o número de uma variável, ele tem que já ter sido criada, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, do nada variável, se eu tentar perguntar para a máquina o que é isso aqui, ele vai falar is not defined, tá? Agora, se eu botar isso entre aspas, é uma string e não tem problema. O meu compilador só vai me devolver aqui a própria string. Então, não confundir isso, né? Às vezes a gente na correria, para quem está começando, pode acabar é, é, se confundindo nisso. Então, aqui, ó, eu falei de variável, né? Literalmente, né? Atribuí a ele o nome variável e aí eu pergunto, né? Qual é o tipo de cada um? Os dois tipos são string, mas perceba, aqui é uma variável e aqui é a string em si, tá? Então, o valor da variável se eu perguntar o tipo da variável, é o tipo do valor que eu atribuí a ela. É só para você não confundir isso, tá? Seguindo, né? Aqui dei o exemplo de string, né? E aqui eu estou dando o exemplo de um valor numérico, certo? Então, o tipo da variável vai ser um int, que é o tipo lá, e se eu botar entre aspas, ele vai ser uma string, porque, como eu disse, né, isso aqui está entre aspas, é string. Seguindo, o Python permite atribuições múltiplas de variável, que permite escrever uns códigos mais limpos e organizados. Isso aqui é uma vantagem, né, do Python, é que se eu quiser criar uma variável x, y e z, 2, 3 e 4, respectivamente, eu vou printar aqui o valor de cada uma, ele está me retornando o valor da variável x, y e z. Mas em Python eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso botar x, y, z e atribuir sequencialmente, tem que seguir a ordem, 2, 3 e 4, ele vai fazer essa atribuição, tá, de maneira múltipla. Então, se eu perguntar, ele vai me devolver da mesma forma que eu fiz aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa, tem o mesmo valor em termos de código, ele vai me retornar o mesmo valor, mas aqui é uma maneira bem mais
pythonista, que a gente diz, né? Bem melhor de ser escrita, fica mais bonito, fica mais elegante, demonstra que você domina a linguagem. Aqui a gente tinha falado sobre casting no último vídeo, tá? Por que eu falei que a gente ia explorar um pouco mais sobre o casting? É que quando você atribui, quando você cria uma variável, eu disse que você não necessariamente precisa dar um valor a ela, você pode simplesmente só reservar esse valor. E quando você faz isso, você precisa dizer que essa variável ela é de um tipo. Então, quando eu vou reservar um valor, mesmo que eu não atribua um valor específico para ela, eu posso dizer que tipo essa variável vai receber. Então preste atenção, né? Eu criei uma variável e atribuí um valor para ela, deu um 3, certo? Mas eu posso simplesmente, isso aqui é só para lembrar, né? Que é só para lembrar que uma variável que eu não criei, a gente já explorou essa opção, né? Então, é, eu já tinha escrito a do nada, né? Uma variável do nada, ela precisa ser criada primeiro, tá? Se eu não criar ela, ela vai dar erro, tá? Então, eu acho muito importante criar erros para a gente ver erros. Então, seguindo aqui, né? Então, aqui eu criei uma variável com valor 3 e retornei o valor da variável. Eu posso simplesmente criar uma variável só com o tipo dela, sem dar o valor, só o tipo. Então, perceba, eu criei uma variável aqui, b, com o tipo, né, com o tipo int, né, que é um integer, e uma variável c com o bool, tá? Com o tipo bool. Então perceba, b e c são variáveis que já estão criadas, mas elas não têm o valor dessa variável, elas só têm o tipo de valor que elas são, certo? Isso é muito tranquilo. Ah, em Python a gente consegue também é, excluir uma variável. Eu disse que criar uma variável é reservar um espaço na memória. Mas eu posso, por algum motivo, na minha programação, querer apagar aquele valor. Tá? Então eu posso simplesmente, se eu criar uma variável com valor 2 e apagar essa variável, quando eu imprimir essa variável, ele vai dizer que não está definida. Tá? Então, perceba, se eu apagar isso aqui, ele vai me retornar 2, certo? Eu criei a variável x, dei um valor de 2, imprimi o valor de x, 2. Mas se eu der um del em x antes de imprimir, ele vai dizer que não está definido, porque eu simplesmente apaguei isso, tá? Então, é só uma opção, a gente pode eventualmente usar isso no nosso código. Então, falando sobre o casting, né, um pouco sobre o casting, que a gente já viu no outro vídeo, eu posso transformar tipos de variáveis. Então, a gente já explorou um pouco isso, mas a ideia é o seguinte, ó, o x é igual a, eu botei aqui o 3 entre aspas, né, que vai ser uma string. Se eu perguntar o tipo dele, ele vai ser uma string, certo? Agora, eu posso pegar esse x e transformar em int. Se eu perguntar o tipo dele, ele vai passar a ser int. Tá? A gente explorou isso um pouco da outra vez, mas aqui é só para a gente reforçar usando o conceito de variável, certo? Porque normalmente a gente faz isso usando o conceito de variável. Tá? Aqui ó, vai ser uma int. Se eu converter o 1 para bool, a gente explorou isso, ele passa a ser true. Tá vendo? O valor de y era 1, ele passou a ser true. E a classe dele passou a ser bool. Aqui era 1 e o tipo era int. Tá? A gente já explorou isso, mas é só para reforçar essa ideia. Então, esse era o vídeo, tá, de hoje, já está bastante longo. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Se gostou, dá o like, compartilha o que possa se interessar, se inscreva no canal para assistir os novos vídeos, acompanhe as outras séries também. Se gostou, né, também dá sua opinião, tira dúvida, baixa o notebook para você testar, explorar, botar outros valores malucos aqui para você aprender, tá certo? E até o próximo vídeo.